Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2-1 em mais um grande jogo de Kylian Mbappé, que poderia ter sido ainda mais não fosse a expulsão de Haaland, que acabou condicionando o jogo do Real Madrid. Mas a verdade é que Kylian Mbappé começou essa temporada voando. Antes de falar sobre o jogo, eu vou trazer algumas estatísticas do jogador francês, que neste momento é um dos grandes protagonistas do futebol europeu. E no último jogo, antes do Real Madrid estrear na Liga dos Campeões, o Mbappé voltou a marcar e dar uma assistência. Repito de novo, se não fosse a expulsão do Dean Housen, o Real Madrid caminhava para fazer talvez o melhor jogo da era Xabi Alonso, mas a expulsão ainda nos 30 minutos do primeiro tempo condicionou muito o jogo. O Real Madrid acabou sofrendo no final do segundo tempo, mas o Kylian Mbappé mostrou que caminha aí para fazer um grande início de temporada, algo bem diferente do que aconteceu na temporada passada. O Mbappé soma nesse início de temporada 4 jogos com o Real Madrid, 4 gols marcados e 1 assistência. Se a gente somar clube e seleção, são 6 jogos, 6 gols e 2 assistências do Kylian Mbappé. Dentro de La Liga, que talvez na temporada passada o Mbappé foi o artilheiro do Real Madrid na temporada, marcou muitos gols no Campeonato Espanhol, mas talvez, tirando o jogo contra o Manchester City, que ele fez um hat-trick, ele acabou deixando a desejar, digamos, mais na Champions do que no Campeonato Espanhol, para os resultados do Real Madrid, e por isso a gente foca nesse início de temporada em La Liga, em comparação com o que ele fez na temporada passada, e vendo esse início dentro de La Liga, uma expectativa muito grande para ver o que o Kylian Mbappé vai entregar ao Real Madrid na Liga dos Campeões nessa temporada. Em La Liga, ele tá tendo que chutar menos do gol para fazer gols. Na temporada passada, nas 4 primeiras rodadas, eram 10 finalizações no gol, e 2 gols. Nesta foram 7 finalizações no gol, 4 gols, então o Mbappé tá melhorando isso e ele tá sendo realmente protagonista dentro do jogo, né? Assim como ele já é para a seleção francesa, tá sendo no Real Madrid. A camisa 10, a herança do Luka Modric, parece que caiu muito bem a Kylian Mbappé. Como eu dizia, Mbappé foi eleito pela televisão que transmite o jogo o melhor em campo, com esse gol e assistência. São 2 jogos consecutivos com gol e assistência do Mbappé, agora no Real Madrid, antes com a seleção francesa. Um jogo que a gente pode destacar algumas coisas desse Real Madrid, porque já em vista do time estar voltando de data FIFA, o Xabi Alonso tomou algumas decisões na escalação. Por exemplo, o Fede Valverde não foi titular, entrou no segundo tempo. O Mastantuono nem teve minutos, foram os 2 sul-americanos que voltaram mais tarde. E o Xabi Alonso fez algumas modificações no time, mas no final das contas o jogo ficou mesmo condicionado pela expulsão. Aos 18 minutos o Mbappé marca o gol. O Real Madrid está sendo muito ofensivo e vai muito para cima. O Militão tem 2 grandes ocasiões de cabeça. Inclusive, a gente precisa destacar o Militão, que está sendo chamado aqui por muita gente aqui na Espanha como a grande contratação do Real Madrid para essa temporada. Ele vem depois de 2 anos com 2 lesões de joelho muito graves. E agora que o Real Madrid perde o Dean Housen expulso, o Militão assume de vez a liderança da zaga do Real Madrid nesses próximos jogos. E realmente está fazendo um muito bom início de temporada o Éder Militão, que teve 2 ocasiões para marcar na bola parada, onde o Real Madrid realmente sentiu a falta do Militão quando ele não estava à disposição nas últimas temporadas. E aos 30 minutos de jogo a gente tem o lance de jogo, que é a grande polêmica da partida. O Real Madrid tá todo no campo de ataque, atacando a Real Sociedad. Realmente os primeiros minutos do Real Madrid foram muito bons no jogo. E aí o Real Madrid perde a bola e o Oyarzabal vai sozinho, parece que vai sozinho pro contra-ataque. O Dean Housen agarra ele e o árbitro dá o cartão vermelho direto. Depois, quando a gente vai ver na imagem, dá pra ver que o Militão tá correndo do lado do Dean Housen, ou seja, não era o último homem contra último homem, né? Tinha mais um jogador do Real Madrid na jogada. E depois que o Oyarzabal não estava controlando e dominando a bola e indo finalizar, não era uma jogada que claramente ia terminar em gol, porque tinha o Militão e porque o Oyarzabal estava nessa condição. Mesmo assim, o árbitro dá o vermelho direto e o VAR não entra. Tá acontecendo um movimento aqui na Espanha de que o VAR tá sendo menos intervencionista nesse início de temporada. Depois o Xabi Alonso falou na coletiva que entende que o VAR vai intervir menos nessa temporada, porém,
Quando são decisões desse tamanho, que talvez o árbitro não tenha visto que o Militão estava ali na jogada e que não era o que ele imaginou, era para amarelo, mas não era para vermelho, que o VAR poderia ter entrado, coisa que não aconteceu e a expulsão foi válida. Então o Real Madrid, a partir dos 31 minutos do primeiro tempo, já estava com um homem a menos. Na primeira parte, apesar de não ter o Dinhausen, e o Dinhausen precisa ter um alerta ligado aí em questão de expulsões, porque em 9 jogos com o Real Madrid ele foi expulso 2 vezes, e o Xabi Alonso até falou sobre isso depois na coletiva, é algo que ele precisa corrigir, porque é uma das contratações mais importantes para o Real Madrid nessa temporada, é um jogador com muita qualidade, mas que tem esse ponto de ainda não mensurar o tamanho das atitudes, né, dentro de campo, que podem fazer com que o Real Madrid tenha que jogar como hoje um jogo inteiro, fora de casa, contra um rival complicado, durante 60 minutos com 10 jogadores. Isso condicionou muito a partida, mas no primeiro tempo o Real Madrid ainda conseguiu controlar, de certa forma, o jogo. E aí uma jogadaça do Kylian Mbappé que termina com um gol do Arda Güler, que também está fazendo um baita início de temporada com o Real Madrid. São 2 gols e 2 assistências do Arda Güler até aqui na temporada. Ele que tem sido fixo com a lesão do Bellingham, ele tem sido o cara que tem feito o Real Madrid jogar no meio de campo e tem jogado muito bem nesse início de temporada. O Real Madrid termina o primeiro tempo com 50% de posse de bola, 12 finalizações, 5 delas no gol, mais 2 defesas do goleiro, né, 2 bolas aí nas cabeçadas do Militão. Então o Real Madrid produzindo muito ofensivamente no primeiro tempo. Na segunda parte isso já cai absurdamente. O Xabi Alonso coloca o velho de Valverde logo no intervalo e tira o Brahim para ter mais um homem de meio de campo. Aos 53 minutos tem o pênalti, que o Oyarzabal converte, e aí a Real Sociedad vai para cima. O segundo tempo do Real Madrid, o Real Madrid praticamente não tem a bola, 23% de posse de bola. As finalizações aumentam 17-4 para a Real Sociedad, no gol 4-1 para a Real Sociedad. Praticamente o Real Madrid inexiste no primeiro tempo. O Vinícius Júnior, que na primeira parte estava tanto fazendo o trabalho defensivo que o Xabi Alonso tem pedido a ele, e ele tá fazendo realmente, como ofensivo. No segundo tempo praticamente estava só defendendo, porque não tinha como contra-atacar, né? Não tinha pernas o suficiente para contra-atacar e defender. Então o Vini até é substituído pelo Fran Garcia. O Xabi Alonso acaba terminando o jogo com 2 laterais, e realmente porque o jogo ficou defesa contra-ataque, o Real Madrid se defendendo e a Real Sociedad produzindo muito ofensivamente. Ele tira o Vini, tira o Ceballos, coloca o Raul Asensio, coloca o Fran Garcia, depois tira o Carvajal, coloca o Trent, tira o Arda Güler para colocar o Alaba. E aí outra das notícias do jogo, que a gente tem mais um jogo do Xabi Alonso no comando do Real Madrid sem minutagem para o Rodrigo. Talvez se o cenário do jogo tivesse sido diferente, do Real Madrid não ter sido condicionado o jogo inteiro por essa expulsão, talvez a opção do Xabi Alonso teria sido outra, porque o Rodrigo até aqueceu. Mas dos 10 jogos do Xabi Alonso no comando do Real Madrid, o Rodrigo foi titular em 2 jogos, no primeiro da temporada e no segundo da temporada e no primeiro do Mundial de Clubes, entrou em outros 3 e ficou sem jogar em 5, sem minutagem em 5. Então é um início de temporada que o Rodrigo tá enfim, trabalhando aí para voltar ao seu melhor rendimento. E o Xabi Alonso, nesse jogo contra a Real Sociedad, acabou. Também foi um jogo, como eu disse, muito condicionado pela expulsão, no qual o Real Madrid mais defendeu do que atacou. Se tivesse sido outro jogo, talvez a gente tivesse visto o Rodrigo em campo. Xabi Alonso, 4 jogos, 4 vitórias em La Liga, o Real Madrid 100% na competição. 5 treinadores da história do Real Madrid começaram a sua trajetória com 4 vitórias consecutivas em La Liga, e quase todos eles tiveram uma trajetória muito curta no Real Madrid. Um deles é o Luxemburgo, lá em 2005. E o Real Madrid, que no Campeonato Espanhol está conseguindo se impor aos seus adversários. A Real Sociedad talvez tenha sido o adversário mais complicado, mas teria sido um outro jogo se a expulsão não tivesse condicionado a partida do Real Madrid. Agora, na terça-feira, estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões contra o Olympique de Marseille em casa, e uma pressão para o Real Madrid começar bem também a Champions, porque na temporada passada ficou devendo em relação a títulos, e há toda essa pressão para o Real Madrid subir de nível, tanto de jogo como de entrega, como de resultados, também na Liga dos Campeões nessa temporada, e o Xabi Alonso sabe disso. Como eu disse, terça-feira no Bernabéu, estreia do Real Madrid contra o Olympique de Marseille, e o Mbappé também com esse desafio de fazer o que ele está fazendo nesse início de temporada em La Liga, replicar também na Liga dos Campeões.